Provérbios, capítulo de número 1. Glória a Deus. Depois do livro de Salmos, depois de Provérbios, antes do Eclesiastes. Glória a Deus. Diz assim, Provérbios capítulo 1, no versículo de número 7. Diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos ler novamente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém, irmãos? Amém. Só que é isso. Se você quiser, pode fechar a tua Bíblia, não tem problema. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eu estava lendo esse texto, essa semana, eu estava falando com Deus a respeito de algumas coisas que têm acontecido e daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. E algo que Deus colocava no meu coração ao ler esse texto e ao pensar a respeito desse assunto, a primeira coisa que já me chamou a atenção logo de cara, logo de instante, que Deus falou comigo, é que nós somos igreja. Meu lugar, nós somos igreja. Exatamente assim. Falo para meus filhos, eles são igreja. E eu vim aqui hoje para dizer exatamente isso. Você é igreja. Existem coisas na vida da gente e eu preciso dizer isso. E hoje você entrou aqui, Deus te conhece, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe das tuas lutas, das tuas dificuldades, Deus sabe das tuas angústias, das tuas noites mal dormidas, Deus conhece as suas dívidas, Deus conhece você todinho, Deus sabe quem você é, como você é, o porquê que você está aqui hoje, Deus sabe tudo. Só que Deus sabe também que aquilo que Ele tem para você é muito melhor do que aquilo que você tem para você. O que está reservado no coração de Deus é muito melhor do que aquilo que a gente projeta para a nossa vida. Às vezes, se faz necessário, Deus nos dá um susto. Às vezes, se faz necessário, Deus fazer algo na vida da gente que desagrada o nosso coração e que às vezes entristece a gente. Um dia desse eu estava ouvindo um pregador dizendo, inclusive lá no meu trabalho, ele dizia que Deus não faz nada para entristecer o coração das pessoas. Eu diria que faz. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, isto é, existe uma tristeza produzida por Deus. A tristeza, segundo Deus, traz arrependimento, traz conserto, muitas das vezes. Existem muitas coisas que aconteceu na vida dos apóstolos que trouxe tristeza no coração deles, a princípio. E que eles ficaram até mesmo consigo mesmo e com a situação indignados e talvez perguntando o porquê disso e porquê daquilo. Eu vou te dizer algo que eu já disse aqui agora. Você é igreja. Hoje você não pode não estar entendendo o que está acontecendo na tua vida. Hoje você pode até estar questionando a Deus o porquê que você está vivendo o que você está vivendo. Eu vou dizer de novo, você é igreja. Você é igreja. Deus te chamou para um propósito e para um projeto. E que a despeito de tudo que está acontecendo, Deus continua dizendo para você que você é igreja. Aleluia. Você é igreja. E eu não estou falando só para você, você me entende. O que está faltando muitas das vezes no coração do
do homem é exatamente isso, irmão. Não precisa muito rodeio. O que está precisando no meu coração, no coração de tanta gente, é um pouco mais de temor a Deus. Um pouquinho mais de temor a Deus. Existem coisas que Deus tem para realizar na nossa vida. Eu estava falando com Deus, irmãos, um dia desses, pela madrugada, eu e minha esposa, e que Deus ministrava no meu coração. Eu preciso de passar isso para você. Às vezes, a gente cumpre uns papéis da gente como cristão, tanta coisa a gente, com o nosso conceito, com a nossa etiqueta, o nosso protocolo, a gente diz: eu estou seguindo toda a cartilha, né? Eu estou fazendo tudo direitinho. Mas existem coisas na vida da gente que, se a gente não corrigir, se a gente não passar a régua, se a gente não jogar fora na lata do lixo, a nossa vida continua igual e a gente vai continuar se arrastando. Se a gente não esmagar um papel e jogar na lata do lixo da vida da gente e dizer: eu não quero mais, chega, a vida da gente continuará igual do mesmo jeito. Muitas das vezes se faz necessário a gente se posicionar diante de Deus de verdade. E eu estou falando com a igreja. Deus te conhece, Deus conhece a sua estrutura, e eu quero deixar bem claro, irmão, que hoje eu não venho aqui, mais uma vez, eu não venho aqui com uma palavra minha, eu venho aqui com uma palavra de Deus para o teu coração. Aleluia. Eu tenho plena convicção disso, com certeza, dentro da minha alma, dentro do meu coração. Existem pelo menos três características, entre tantas, que se destacam na vida de um cristão. Pelo menos três, só para a gente sintetizar hoje aqui, apenas como pano de fundo daquilo que eu preciso dizer. Primeira característica é uma característica tão conhecida e tão vivida e tão patente nos dias de hoje. Ainda ontem eu estava conversando com um dos nossos irmãos ali embaixo, daqui da igreja, e ele dizia que realmente a porcentagem de crente, de cristão, tem aumentado, é verdade. E ele tem razão, é verdade. Mas eu percebo também que na grande maioria, não é em todo lugar, em todo tempo, não é em todos os ambientes, mas na grande maioria, no todo, aumenta-se a quantidade e perde-se a qualidade. Não por causa da quantidade. O nível de espiritualidade tem diminuído para valer. A gente tem deixado de temer a Deus e confiar em Deus para confiar nos homens. E a confiança da gente está no homem, na pessoa, que pode possivelmente fazer alguma coisa para a gente, e na caminhada da vida, pelo menos três características que se destacam, não só na sua, mas na minha e na vida de tanta gente. Primeira, é a bendita da acomodação, que muitas das vezes se faz dentro da nossa casa e dentro da nossa vida. O que é acomodação? Em primeiro lugar, todo cristão tem um dia da acomodação, né? Eu também tem dia que eu falo: hoje eu não vou, hoje não, depois eu faço. Todo cristão tem uma semana que ele não está bem, talvez um dia que ele está muito mal, ele fala: hoje eu não vou nem sair da cama. E se pudesse, eu sairia mesmo. Se eu tivesse que bater o cartão lá na empresa, não ia mesmo. Hoje eu não quero sair, hoje eu não sei o que eu tenho, hoje eu vou ficar aqui. E às vezes isso se agrava. De um dia vai para uma semana, de uma semana vai para 15 dias. O que tem de pastores, presbíteros, obreiros, missionários que se acomodaram e não pregam mais a palavra, não evangelizam mais, estão deixando para que quando o Senhor quiser, na hora que Deus tocar no coração,
enviar alguém para falar com ele. E este dia da acomodação é perigoso, nem que seja um dia. Por quê? Porque a acomodação é oposta à vida cristã. Você está me ouvindo, irmão? A acomodação, ela é oposta à vida cristã. Talvez não seja uma acomodação que foi produzida pela própria pessoa, mas por uma situação que ela está vivendo, ou já viveu, ou está prevista na vida dela. A vida cristã, eu já disse isso uma vez e vou repetir para o bem da nossa alma. A vida cristã, ela precisa ser dinâmica e progressiva. Ela precisa de ser crescente e produtiva. Eu sei que você veio aqui hoje e que o teu coração almeja por essas coisas, para ser um crente produtivo, progressivo, crescente, alguém que produz, um cristão dinâmico, que não precisa todo dia Deus ficar falando a mesma coisa. Você sabe que como cidadão cristão, você tem deveres. Você veio aqui por causa disso. E eu estou aqui hoje para te dar um alerta de Deus. Talvez não seja hoje, mas pode ser amanhã. O dia que a preguiça espiritual bater na tua porta, você precisa de bater o pé e trancar a porta da tua casa e dizer: aqui na minha casa não. Na minha vida não. Porque é perigoso. Se ela entrar, a Bíblia diz que aquele que pensa que está de pé, tome cuidado para não cair. Isso é uma característica da vida de todo cristão. Existem pelo menos 4 ou 5 pilares na vida de um cristão. Ele precisa de prestar bastante atenção e caminhar pela vida a partir daí. Em primeiro lugar, é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz que é de fé em fé. Segundo lugar, a questão do conhecimento, irmão. Quantos de nós estamos naufragando na fé por falta de conhecimento? Dia desse uma moça me perguntou: você não lê livros de culturas indígenas e etc? Eu falei: minha filha, eu quase não estou tendo tempo de ler a Bíblia. Você acha que eu vou deixar de ler a Bíblia para ler o livro? Se eu consigo ler a Bíblia e consigo ler os livros, também leria. Eu vejo gente deixando de ler a Bíblia há mais de meses para ler livros espíritas do Allan Kardec, porque quer aprender. Toma muito cuidado com essas coisas. Estou aqui para te alertar. Se você consegue ler a Bíblia e fazer um estudo de um livro secular, meus parabéns, continue fazendo assim. Porque a questão do conhecimento se faz necessária e é fundamental. É Oséias 6:4 que diz que o povo de Deus tem sido destruído porque falta conhecimento. E a partir da fé e do conhecimento é onde a gente busca o terceiro pilar, que é a santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Ninguém vai ver a Deus. A Bíblia diz: seguir a paz com todos, em Hebreus. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E outra coisa que me chama a atenção, a Bíblia Sagrada diz em Provérbios 4:18, diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora. Ela vai brilhando a cada dia mais, até se tornar dia perfeito. É como aquele hino que cantava-se antigamente nas igrejas: não deixa apagar o pavio que fumega. Jesus assopra no pavio e o fogo pega. Não pode apagar. Se está apagando, corre, meu irmão. Sai depressa correndo em busca de um renovo espiritual. Outra questão que me chama a atenção é a questão da experiência. O cristão que só tem experiência com Deus, mês a mês, de 15 em 15 dias, cada quinzena, na virada do mês, vez por outra, ele sente a presença de Deus, também está correndo risco de naufragar na fé. Também está correndo risco de naufragar na
é de glória em glória. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8. De glória em glória, de vitória em vitória. Tem luta, tem, mas é de glória em glória. Outra coisa que eu não posso deixar de dizer é exatamente isso aqui, essa questão do temor a Deus, que a maioria de nós estamos perdendo. Hoje eu estava conversando com a minha esposa no sábado, né, e ela dizia, antigamente não podia, agora pode. Estranho, não? Tem tanta coisa agora que antigamente não podia e agora está podendo. É verdade que antes realmente não podia e era aberração, era exagero do homem, mas tem coisas hoje em dia que está podendo que não deveria poder, que a gente está dizendo não tem problema. Você quer um exemplo? Você quer que eu dê um exemplo clássico disso? Hoje em dia pode namorar e o namorado pode fazer sexo, pode ter filho, pode fazer um monte de coisa que não tem pecado não tem na Bíblia, ninguém fala nada, pode, não esquenta a cabeça, nunca pode e agora diz que está podendo. Tem problema não, se você gostar dela, você pode ir lá, entendeu? Vai lá que funciona você. Meu irmão, não caia nesse incômodo do inferno. Eu sei que tem gente que vai me ouvir, eu quero deixar uma mensagem aqui. Querido, o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Não troque a amizade com Deus por um mero momento de prazer. Não faça isso, meu irmão. Espera a sua hora, o teu momento, que você vai ver que vale a pena esperar, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Eu deixo essa mensagem aqui para você. Acomodação é sinônimo de vida decrescente. Deixa de ser, não viva à mercê da ideia dos outros. Tome cuidado. Por isso você precisa de vida, nós todos. E toma muito cuidado com a nossa teologia. Muito cuidado com a teologia. É saudável desde que seja a partir do temor a Deus. Acomodação leva à destruição. Acomodação leva ao esfriamento espiritual. Essa maldita acomodação é sinônimo de vida decrescente e improdutiva. Quando nós tememos a Deus, nós sabemos que aquilo que Deus tem para a gente é muito melhor do que aquilo que nós mesmos temos reservado para a gente. E o caminho de Deus é muito mais perfeito, diz a Bíblia, que os caminhos do Senhor é perfeito. Deixa eu dizer, quando você se acomoda e deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de buscar a Deus em momentos oportunos ou inoportunos, não importa, porque não tem tempo. A Bíblia diz que a gente deve buscar o Senhor em tempo e fora de tempo. Hoje não dá, o tempo está ruim, não vai chover, busque o Senhor. Vai fazer sol, busque o Senhor. Está ruim, busque ao Senhor. Por quê? Porque a acomodação leva à falência. Falência espiritual, meu irmão. Falência e frustração. Eu estou aqui com uma palavra de Deus para o teu coração. Se hoje você está nessa situação, existe um Deus no céu que te ama e dá uma palavra para ti nessa noite, que diz que aquilo que você não pode, Ele pode fazer pela tua vida. Aquilo que é impossível para você, Deus tem poder para mudar a história da tua vida. Texto que nós acabamos de ler, esse texto aqui me leva a pensar em regeneração. Dizem que a igreja evangélica brasileira precisa de uma reforma. Eu digo que não. Eu digo que a igreja evangélica brasileira precisa de regeneração. Precisa de nascer de novo. Precisa de começar do zero. Você sabe o que é regeneração? Regenerar é ser gerado de novo, é voltar para o ventre de novo dele, o ventre da palavra, e deixar que ela nos forme, nos gere novamente, como crianças no colo de um pai que ama os seus filhos e que está vivendo a igreja.
cada dia mais no processo decrescente e que está pedindo ajuda, socorro. E eu digo aqui hoje, nessa noite, irmão, só existe um meio da igreja nascer de novo. É a igreja tomar uma decisão, uma postura de se entregar novamente de verdade para esse Jesus e dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim o teu querer, faz a tua vontade em mim, faz o teu tabernáculo em mim, e que tudo aquilo que não for do teu agrado seja tirado da minha vida. Tudo aquilo que não agrada, irmã, deixa eu te dizer, Jesus conhece a tua estrutura, Ele sabe quem você é, mas não se acomode, porque a acomodação vai destruir você, vai matar você, vai arrancar a tua alma. Nós não somos muitos hoje aqui, mas somos o suficiente para dizermos que somos mais do que 2 ou 3. Por isso a Bíblia Sagrada me afirma que onde estiver pelo menos 2 ou 3 unidos, reunidos, sem reter nada no coração a respeito de ninguém, ali Ele estaria presente. Deus se faz presente nesse lugar. Deus se faz presente aqui. O homem precisa de se voltar para Deus. Voltar de novo. A Bíblia diz em João 15, versículo 14: vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Se vocês fizerem o que eu vos mando, se você crê nisso, se você acreditar nessa palavra, irmão, hoje é noite de renovação e de restauração espiritual nesse lugar. Você entrou aqui dizendo: por quê? Para quê? Eu não aguento mais, eu não tenho mais jeito, eu não vou conseguir. Querido, aquilo que você não pode, deixa Deus fazer para você, que você vai ver que as coisas vão mudar. Você vai ver que as coisas vão mudar. O mais importante para a nossa vida não é ouro, nem prata, nem carro, nem dinheiro, não é nada disso. Que a gente não pode perder a presença do Espírito Santo, irmão. Irmão, igreja sem presença do Espírito Santo, deixa de ser igreja, vira um inferno. Em vez de nós sermos filhos de Deus, nós mudamos o nosso caminho, nós passamos a jogar no outro time. Igreja sem presença do Espírito Santo. Por isso que eu estou aqui para dizer, meu irmão, dobra o teu joelho. O que você está esperando? Está esperando a tua casa afundar? Você está esperando a tua família afundar? Você está esperando teus filhos naufragar? Continue orando, peça a Deus misericórdia. Você pode ter certeza, a Bíblia Sagrada diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. E você pode perceber e saber que operando Deus, irmão, ninguém pode impedir. O que Deus tem para você, ninguém pode tomar. O que Deus tem reservado para você, ninguém pode tomar, ninguém pode arrancar. O Espírito Santo de Deus precisa ter soberania na minha vida. Temor a Deus é o princípio de todas as minhas decisões. Quando eu for comprar, quando eu for me relacionar, quando eu for tomar uma atitude a respeito de qualquer coisa, o temor a Deus é o princípio de toda essa vida. Faça, mas não se esqueça que Deus está te vendo. Deus está te olhando. E cada atitude tua é importante. Se você tem um chamado de Deus, e eu creio que tem, eu creio. Você que tem um chamado de Deus, eu creio que todos nós temos, cada um na sua área, no seu lugar. Querido, não comprometa o teu chamado com coisas tão banais, tão podres, que o mundo está oferecendo por aí. O que Deus tem reservado para você é muito melhor. Deus tem falado aqui nesse lugar. E portas se abrirão, vidas serão restauradas, vidas serão regeneradas. Mas para isso, o Espírito Santo de Deus precisa de ter soberania absoluta na minha vida, em todas as minhas decisões. O Espírito Santo é prioridade para mim. A vida com Cristo é prioridade. A palavra de Deus é prioridade todo dia na minha vida, na minha casa. Eu preciso dela. O que você está fazendo com ela? Em momento oportuno, o que você está fazendo com essa palavra na tua casa? Eu estou aqui para te orientar. O que você está fazendo com isso daqui? Você está só esperando o dia do culto para ouvir? Você não medita
nela de dia e de noite. A Bíblia diz: bem-aventurado, feliz é o homem que tem o Senhor, que anda nos seus caminhos, que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quanto tempo jogado fora! Quanto tempo jogado fora! Portas já eram para estar abertas, meu irmão. Ouça o que eu estou te dizendo aqui nessa noite. Portas já eram para ter se abertas ao teu favor, mas você está adiando. Talvez da palavra de Deus tem falado conosco. Deus tem falado conosco através da sua palavra. Ao nosso espírito, a Bíblia diz que o Espírito de Deus fala ao nosso espírito. Deus tem falado com a gente através de sonhos. Deus tem dado até pesadelo para a gente aqui, mas Ele não se toca. Mas ela não acorda para a vida. E tem uma praga do inferno que está tentando invadir a nossa casa e roubar a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. E a gente acha que não, pastor. Ô pastor, Deus conhece uma estrutura aí. Já viu aquelas conversas? Deus sabe quem eu sou. Ele sabe mesmo, irmão. Mas Ele sabe que você pode dobrar o teu joelho na madrugada. A Bíblia diz que eu amo aquele que me ama. E aquele que de madrugada me busca, esses me encontram. Aleluia. Isso não é religião não, irmão. É palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer que Ele tem falado com você através de sonhos. Ele tem falado com você através de visões. Se não através da sua palavra. E como você tem lidado com isso? Vai continuar igual. Deus te trouxe aqui porque Ele quer o teu bem. Deus te trouxe aqui porque Ele quer abrir uma porta ao teu favor. Aleluia. Existem coisas que estão retidas na minha vida e na tua vida. É necessário dobrar o meu joelho e clamar a Deus. Jesus disse para os discípulos na madrugada do Getsemane: pelo menos uma hora só. Vocês não podem vigiar, orar comigo? Uma hora só. Pelo menos uma vez. Deus tem nos dado livramentos, irmãos. Deus tem nos livrado da bala perdida, do assalto, do acidente. Teve uma moça que veio aqui, acho que foi, não me lembro, que caiu da escada, você não andar 10 andares, você caiu, não machucou nada. Deus tem dado livramento para a gente. É acidente de trânsito, é batida de carro. Tem testemunhos vindo aqui nesse lugar, dizendo: Deus me salvou. Hoje teve testemunho aqui que o coração quase parou, mas não parou por quê? Porque Deus tem propósito, Deus tem projeto, Deus tem coisas ainda a realizar. São oportunidades que Deus está dando para a gente. Era para mim estar numa cadeira de roda, eu sei disso. Era para mim talvez nem estar vivo. E olha eu aqui, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. São livramentos, são sinais de Deus sobre as nossas vidas. Oportunidade, irmão. Você se lembra de Ananias e Safira? Estava brincando com Deus. Falou para Deus: Deus, explica os teólogos, olha, que ele fez, ele vendeu um terreno, e parte daquele terreno ele falou: eu vou te dar. Prometeu, Deus não pediu, ele que prometeu. Prometeu, tem que cumprir. Quando chega na hora de entregar, o que tinha que entregar, não entrega. Só dá uma parte. E Deus, sendo amor e por amar eles, mata eles dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja, diz a Bíblia, que é arrancado, arrastado e levado para você. Ela vem a Safira: é assim que vocês fizeram? O Pedro pergunta: vocês venderam? Não, entendi. É mesmo? Pois então, você vai atrás dele agora. O amor de Deus é tão grande que Ele sabe o que faz, irmão. A gente pergunta como, por quê, quando, como é que funciona. E para Deus, o que importa para Deus, o que nos chama a atenção nessa noite aqui, é que a gente não pode pedir perdão e temor a Deus. Teve uma vez que eu fui pregado aqui numa igreja, e eu falei no meu coração: Deus, eu não quero cuidar de igreja não. Eu quero cuidar de igreja não. E eu olhei para a igreja e eu fiquei perdido. Eu falei: eu nunca vi uma igreja como essa. Desde o começo até o fim, que tinha de gente andando para um lado e para o outro o tempo todo. Eu falei: não, isso aqui é uma igreja, isso aqui é o quê? O tempo
Isso daqui não é um ponte de bater papo, de conversar e jogar como é falar da novela, do Big Brother. Irmãos, isso aqui é o lugar da graça de Deus, da glória de Deus na nossa vida. Aleluia! Eu falei, não acredito num negócio desse. Existem alguns elementos que são utilizados pelo Espírito Santo para que as portas sejam abertas na nossa vida. Primeiro, é a permissividade humana. Se você não permitir, Deus não faz, a não ser que Ele rompe com essa liberdade que você tem, com esse livre-arbítrio, porque Ele pode, se Ele quiser, Ele faz. Ele respeita, porém, se Ele quiser, Ele tem poder para isso. Ele faz se Ele quiser. Mas Ele vai respeitando o livre-arbítrio do homem. O Espírito Santo só muda, só tira, só age se você permitir. O Espírito Santo só faz se você disser: Espírito Santo, eu estou à mercê da tua vontade. Seja feita a tua, não a minha vontade. Senhor, cumpra em mim o teu querer. Eu posso garantir, a tua vida muda quando você se entrega de verdade. Aleluia. Eu costumo dizer que o que destrói a gente não são lutas e nem adversidade. É a maneira com que a gente lida com essas lutas e com essas adversidades. Crente, nós somos mestres em fazer tempestades em copo d'água, irmão. Quando a gente obedece a Deus, o que Deus tem para a gente se cumpre. Pode demorar o tempo que for, irmão, mas se cumpre. Deus muda do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Deus fez uma promessa para Israel, e se eles ouvissem aquela promessa, Deus estava disposto a mudar a vida deles. E essa promessa não é só para Israel, é para a gente também, é para a minha vida, é para a tua vida também. A Bíblia Sagrada diz que a gente deve se embriagar com o Espírito Santo. A Bíblia diz: não se embriagueis com vinho, onde há contenda, mas embriagai-vos com o Espírito de Deus. Aleluia! Com o Espírito de Deus. E eu estou aqui para te dizer, irmão, se você permitir, Deus faz. Irmão, eu estou aqui para dizer para você, essa palavra não é minha, eu estou aqui para te dizer, se você permitir, Deus faz. Se você deixar, Ele faz. Se você disser: Senhor, eu estou aqui, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, Ele vai fazer uma obra na tua vida, Ele tem poder para isso. Já dá para o seu dinheiro, as suas emoções, o modo de você pensar, o teu raciocínio. E aquilo que você não consegue fazer, Deus vai fazer para você, porque Ele é poderoso. Ele tem poder para isso. A Bíblia Sagrada diz no livro de Salmos, de número 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não edificar a tua casa, em vão é todo o teu trabalho. Se o Senhor não vigiar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil levantar de madrugada, repousar tarde. Isso é, as preocupações da vida, tudo isso é inútil. É só problema em cima de problema, doença em cima de doença. Entrega a tua vida na mão de Deus. Creia nele, acredita que Deus pode fazer o que você não está conseguindo fazer. Você vai ver a tua vida na mão. Você pode dar glória a Deus, você pode dar glória a Deus, você pode ter visão de Deus. Cuidado com a acomodação. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse: guarda bem a tua coroa, o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Guarda bem o que você tem, a fim de que ninguém roube a tua coroa. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquilo que não dá para falar, aquilo que a gente não consegue expressar diante de Deus, Ele consegue. Ele tem poder para isso. Segundo lugar, a acomodação leva à frieza espiritual. Eu estou aqui para te dar uma ideia muito
Não dependa de ninguém, sirva a Jesus. Não dependa de nada de ninguém. O que é frieza espiritual? É a perda do prazer. Você já viu aquele casal perdendo? Está frio com o outro. O outro, e aí? Já faz 10 dias. O cara está frio, a mulher está frio. Perdeu o prazer, não quer mais. No mundo espiritual é a mesma coisa, perdeu. Já faz uma semana, 15 dias que não aparece. Faz um tempo. Não é porque, muitas das vezes ela quer. As condições que ela está vivendo estão levando ela a esse lugar. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Acomodação, eu diria que os problemas e a maneira com que a gente lida com eles pode nos levar à acomodação, e a acomodação pode levar à frieza espiritual. Um abismo chama outro abismo. É a falta do prazer, é a perda do prazer de orar, de buscar a Deus, de ler a Bíblia, perde as forças. E aí é onde se faz necessário tomar uma atitude na vida e se posicionar diante de Deus. Eu estou aqui para te dizer, minha irmã, meu irmão, se posicione diante de Deus, para Deus mudar a tua vida, para Deus transformar a tua vida. Frieza espiritual é sinônimo de aquecimento carnal. Quanto mais frio, pode perceber uma pessoa fria. Dentro de casa, começa a discussão, essa briga, dentro de casa. Você já viu a época que você orou, você fez culto com o teu marido, você orou na madrugada, você buscou as coisas. O sujeito era mais maleável com a esposa com ele. Isso não é regra, às vezes não acontece. Mas quando a pessoa deixa de buscar a Deus, começa o inferno dentro de casa e ele não tem força. Ele não tem força para combater, lidar com aquilo dali. E aí é que entra o perigo da inversão de valores. A gente começa a valorizar mais a televisão e a pipoca do que a pregação do Evangelho na casa de Deus. A gente começa a valorizar mais um cobertor quentinho no tempo do frio do que estar na presença de Deus ou estar buscando a Deus. Inversão de valores. A gente prefere estar num ambiente fazendo outras coisas do que estar buscando a Deus, lendo a palavra de Deus. Eu estou aqui para te dizer, meu irmão, que é tempo de você se posicionar, porque o que Deus tem para você é muito grande. Eu tenho repetido isso aqui mais de 30, 40 vezes, eu não sei, que o que Deus tem para você é grande. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem reservado para você. É muito grande, irmão. É muito grande. Não valorize mais as coisas desse mundo, porque tudo é perecível, tudo passa. Mas o que Deus tem para a gente permanece para sempre, é eterno, irmão. Aleluia. Permanece para sempre. A Bíblia Sagrada diz que aquele que diz ser o seu discípulo deve andar como ele andou, deve andar da maneira que ele andou. A Bíblia Sagrada diz que o reino de Deus deve ser prioridade na minha vida. A Bíblia Sagrada me ensina que debaixo de contenda eu não vou chegar a lugar nenhum. A Bíblia Sagrada me ensina que debaixo de discussão enquanto eu quiser ter razão, eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Deixa eu te dizer, irmão, a tua felicidade está na felicidade do outro. A tua alegria está na alegria do outro. Você só será feliz quando você fizer uma outra pessoa feliz. Você quer ser feliz? Busque fazer essa pessoa que está do teu lado feliz. Faça de tudo. Enquanto você não vê os olhos dela brilhando, sorriso nos olhos, brilho nos olhos, sorriso nos lábios, não se sinta satisfeito. Lute pela felicidade dele, dela. Faça ela feliz. E você vai ser feliz. Você pode perceber disso. Pode ser que não seja do teu jeito, do teu tempo, mas você vai ser feliz na hora certa. Um abismo chama outro abismo. Acomodação gera esfriamento espiritual e gera guerra. Hoje você veio aqui
para que nós venhamos orar por mais vezes. E eu quero fazer uma oração por você nesse lugar. Pedir a Deus que te livre da queda, porque a árvore daquele que cai, a Bíblia diz, antes ele não tivesse conhecido o caminho do Senhor, porque conhecendo, voltando e voltando atrás. Glória a Deus. Antes não tivesse conhecido. Uma pessoa se afasta de Deus, o estado dela, a Bíblia diz que é pior do que o primeiro. O estado dela é muito mais crítico. Diz a Bíblia, em Romanos 6:23, que o salário do pecado é mais pecado, mais pecado, mais pecado, mais pecado, mais pecado, mais pecado, e gera morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus, o Senhor. O que Deus tem para a tua vida é vida eterna com Cristo Jesus, o Senhor. Talvez você até caiu, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: se você caiu, eu te levanto, eu te tomo pela tua mão direita, e te digo: não temas, eu sou contigo, operando Deus, ninguém pode impedir, meu irmão. Creia nesse Deus, porque Deus ainda não te deixou e não vai te deixar, porque Ele é Pai. Ele não te abandonou. O mundo inteiro pode ter virado as costas para você, mas Deus está te dizendo: eu não te abandonei, eu não te deixei, eu estou junto com você nessa caminhada. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 6, que a inclinação da carne é morte, e a inclinação do Espírito é vida. E eu acrescento: vida com abundância. Aleluia. Não se deixe ser levado pelas coisas desse mundo. Não se deixe ser levado pela mídia, aquilo que estão falando por aí. O temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Não permita que adentre a tua casa aquela nojeira que muitas das vezes a gente não percebe. Não deixa não. Porque entrará ano e sairá ano, e você estará dentro da casa de Deus perguntando: mas Senhor, eu não sinto nada. Pastor, não tem nada a ver, pastor. Uma vez falaram: não tem nada a ver, pastor, o que você está falando aí. Um dia eu desci no culto, a pessoa falou assim: nada a ver o que você falou. Nada a ver. Nada a ver. Tá bom, meu irmão. Continua assim então. Eu não vou nem dizer onde ela está hoje. Eu não vou nem dizer o estado que essa pessoa está hoje. Irmãos, o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Tem gente que vive dentro da casa de Deus, mas não tem a Deus, não. Tem gente que está dentro da casa de Deus e a inclinação dele é a inclinação da carne. E vai gerando morte na vida dele. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 3, diz a Bíblia Sagrada que se nós vivemos segundo a carne, morreremos. Eu acho, eu penso, eu não concordo, eu não aceito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. E isso é sério, irmão. Deus nos trouxe aqui para que nós sejamos regenerados pelo Teu Espírito, para que o temor de Deus venha brotar de novo dentro do nosso coração, para que nós voltemos de novo para o útero, e Deus nos renove, nos restaure, e Deus nos transforme, e faça de nós o que Ele tem para fazer. Entrega a tua vida na mão de Deus. A Bíblia diz, no livro dos Salmos, uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O nome do Senhor. Tem um monte de gente falando um monte de coisa. Eu fico com a palavra, com o nome do Senhor na minha vida. A Bíblia Sagrada diz assim: que se algum dia você estiver brigando no caminho da vida, e se em algum momento você se perder e estiver perdido na vida, diz a Bíblia que haverá uma voz atrás de você que dirá assim: esse é o caminho, andai nele. Senhor, eu não sei para onde ir. Haverá uma voz que te dirá: este é o caminho, andai por ele. O Senhor nunca te deixará sozinho.
Quando você se sentir só, lembre-se, Deus nunca te deixará só. Deus está te vendo, Deus está acompanhando cada passo que você está dando, e Deus está se comprometendo em te ajudar, meu irmão. Eu termino. Deus te trouxe aqui para te dar uma alerta. Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma boa notícia no teu coração. Você é igreja. Você é igreja. Aleluia. Você é igreja e não pode perder a sua essência. Você é igreja e não pode jogar fora o teu chamado, a essência que brotou um dia no teu coração. Você não pode permitir que o diabo tome da tua vida. Continue temendo a Deus e observando os seus mandamentos, e você vai ver, irmão, que um dia Deus visitará a tua casa. Deus visitará o teu lar, e você vai ver e vai dizer: valeu a pena esperar, pastor, valeu a pena. Que Deus os abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe e que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida e através da tua vida, para a glória do Senhor. Assim é a minha oração e o desejo da minha alma. Deus os abençoe em nome de Jesus.